confissão que já tem sido um tempo assim, muito bom, muito gostoso, né, de nós louvarmos, de nós cantarmos, de nós adorarmos. E quero dizer que é um privilégio. Para mim é um privilégio estar aqui realmente com vocês. Hoje é um dia muito especial, uma noite muito especial, porque junto com a gente hoje tem um acontecimento de, vamos dizer assim, esse culto que a gente chama de DIP. É um dia, uma vez por ano, a perseverança e a persistência da Portas Abertas tem sido testada, muito bom isso, e há 27 anos, esse ano completa 27 anos de realização do DIP no Brasil. Então nós estamos com aproximadamente 7.000 igrejas. Até a tarde da sexta-feira eram 6.877 igrejas, talvez um pouco mais, e essas igrejas que se juntaram a nós estão fazendo os seus cultos de manhã e agora à noite, de modo que haverá com certeza uma conscientização, uma mobilização expressiva para conhecermos um pouco melhor a igreja perseguida. Eu estou na causa da igreja perseguida e tive a honra de presidir o conselho da Portas Abertas por 10 anos. Em dezembro agora do ano de 2014, eu fiz uma transição depois de 10 anos à frente do conselho, e o meu colega de conselho, agora eu estou no conselho, mas não como presidente da Portas Abertas, está o Carlos Nomoto, meu irmão muito querido, e que está à frente do trabalho agora depois desses 10 anos. E me considero envolvido na igreja perseguida e um sobrevivente. Eu não sou um sobrevivente porque eu fiz viagens missionárias. Eu sou um sobrevivente porque eu sou um empresário. Eu tenho uma indústria no Brasil. Você gerar emprego, ser um empresário é algo assim muito desafiador. Especialmente se você tem um negócio e você quer fazer as coisas todas certas. Nós temos uma metalúrgica ali na Via Anchieta e fornecemos aço e peça para o setor automobilístico. Essa empresa existe há 43 anos, não é todo o meu tempo, eu entrei em 83 como empregado, de 90 para cá, eu e a Tatiana somos os donos da Engenete e Deus tem nos abençoado muito. Eu falo isso porque através do negócio, através da empresa, daquilo que o Senhor tem feito, a gente também tem assim, o privilégio de se envolver de uma forma também muito especial no reino de Deus. O meu coração é missionário. Eu tenho assim, de muito tempo, sempre tive assim, um impacto missionário muito grande. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre a Portas Abertas e queria dizer para vocês, irmãos, irmãs, de repente algum amigo, algum visitante que está aqui hoje à noite, nós teremos uma pregação diferente. Não vim aqui fazer uma pregação positiva, não vou, embora vá ler um texto da Bíblia, mas não vou ler um texto da Bíblia e vou pregar para vocês. Isso realmente não é tão assim o que eu faço, apesar de poder pregar, mas hoje a nossa pregação vai ser olhar com os nossos olhos da fé para alguns irmãos, para alguns países e ver no século XXI. Será que acontecem algumas coisas dessas que nós vimos em filme, dessas que os jornais falam? Como você pode imaginar no Brasil, eu e você, com a liberdade de ter um culto como esse, de cantar, de vestir uma camiseta, de ter uma Bíblia em várias versões? Eu posso afirmar para você que existem muitos lugares do mundo, como a Rebeca disse, que de fato isso não é possível. Não é possível. De 2006 para cá, eu tive algumas experiências em viagens pela Portas Abertas. Eu fui para o Irã, eu fui para o Iraque, para o Kurdistão, eu fui para a Arábia Saudita, eu fui para a Coreia do Norte e no ano retrasado eu fui para a Albânia e Kirguistão. Já ouviram falar do Kirguistão? É uma montanha pequena, com, vamos dizer assim, uma população de 5 milhões de pessoas, que tem um regime tribal e que tem realmente uma predominância fortíssima islâmica. Você viu no vídeo que passou, quando falamos no Irã, 98% da população iraniana, 98% são muçulmanos. E é muito importante, a gente tem um compromisso importante, forte, com a questão da
verdade, da veracidade das informações. Porque existe, né, uma manipulação terrível, terrível no nosso meio. Vivemos um evangelho de consumismo, vivemos um evangelho de entretenimento, vivemos um evangelho de manipulação, e realmente assim a gente precisa se preocupar com isso. Então, nós não fazemos aventura, eu não fui fazer aventura, não sou um Indiana Jones, não gosto disso, mas com certeza são trabalhos planejados, uma organização que tem uma história, que tem uma reputação, que tem um cuidado muito especial. Vocês, talvez alguns de vocês já conheçam, já ouviram falar, né? Ele ficou muito conhecido, o irmão André, por escrever aquele livro, O Contrabandista de Deus. E o irmão André, ele diz assim, olha, ele seria um extremista. Então, em 1955, ele foi para uma reunião na Polônia, e lá, vendo algumas questões daquela juventude, né, revolucionária, ele disse assim: Deus, a oração do irmão André foi essa: Deus, se me mostrares o caminho, eu o seguirei. Cuidado com a sua oração, Deus pode responder. Porque a gente, às vezes, a gente fala que acredita, mas se comporta como se não acreditasse. É assim que A.W. Tozer diz: vocês cristãos dizem certas coisas, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu ouvi que um saudita convertido, precisa ser alguém assim muito corajoso. Ele diz: olha, irmão Aguinaldo, aqui na Arábia Saudita a gente precisa experimentar milagres. O islamismo e o mundo muçulmano, eles assim admiram, respeitam muitíssimo milagres, porque eles creem que realmente assim, Maomé faz milagres. Então ele diz assim: nós vivemos o Evangelho que a gente precisa abrir a boca e dizer, ser curado e fica curado, porque a Bíblia diz isso, tem algumas coisas assim. Então é muito importante a gente ter a cautela, mas é muito importante também, eu e você, termos consciência de uma frase de um pastor muito amado, que diz assim: eu e você somos a Bíblia que a sociedade está lendo. Qual é a Bíblia que a sociedade está lendo na minha vida e na sua vida? O nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas atitudes revelam a nossa fé, revelam o nosso Cristo. E tem muita gente me dizendo: Aguinaldo, eu não quero saber do Cristo que vocês falam, por causa disso. E a gente gasta mais tempo para desconstruir aquilo que não é verdade, do que a simplicidade de poder pregar e falar: Jesus de Nazaré tem uma resposta para a sua vida. Ele é o Senhor, Ele é Salvador. A cruz é uma resposta para o vazio de cada um de nós. Parece tão simples quanto profundo, um evangelho bíblico, relevante e contemporâneo. Tem que ser bíblico, tem que ser relevante, tem que ser contemporâneo. Precisamos aplicar na nossa vida, sair daqui hoje no colo do Pai, ou numa exortação, ir para casa e conseguir aplicar isso na sua dispensa, nas suas finanças, na sua vida conjugal, na sua vida estudantil. Como a gente faz isso? E eu espero que a gente faça isso enquanto vamos falar da igreja perseguida, que o nosso Deus, que conhece cada uma das nossas necessidades, trate com a sua necessidade. Você será abençoado, abençoada por estar ouvindo, vendo, e que o Espírito de Deus fale aos nossos corações sobre essa realidade da igreja perseguida. Eu vou pedir para a Rebeca nos ajudar, ou alguém que vai nos ajudar. Enquanto eu pego aqui, você pode ver uma coisa assim, olha, provavelmente esse chapéuzinho aqui, ó, você vai ver assim, será que você vai conhecer assim? Dificilmente, né? Eu arriscaria dizer para você que é impossível você ver alguém com um chapéu desse, de paletó, de calça assim, porque isso aqui é um chapéu que eu ganhei do Wahab, dentro e perto de Mossul, a cidade que é o centro do Wahab, aonde assim, os extremistas da Al-Qaeda. Então dá para ter uma noção do que significa estar no Iraque, né? E por aí vai. Eu vou pedir ajuda aqui, podemos passar o próximo. A
A nossa intenção nesse dia é: você gostaria de fazer parte da solução? Eu digo assim: você pode fazer parte da solução. Qual é a ideia de fazer parte da solução servindo os cristãos no mundo muçulmano? É que você pode não dizer assim: não, eu não vou viajar, Aguinaldo, eu não vou ofertar, não tem problema. Mas Aguinaldo, tem uma coisa que você falou aí que eu posso fazer. E é o que eles mais pedem nas nossas viagens, nas nossas visitas. Eles pedem: orem por nós. Nós precisamos de oração, porque nós cremos no poder da oração. Porque nós vivemos na dependência da oração. Porque nós vivemos na dependência do Deus da palavra. Então você pode orar. Orar é o primeiro e mais importante desafio que eu trago para você aqui nesta noite. Quando o irmão André orou: me mostrares o caminho, eu o seguirei, ele ouviu a resposta de Deus e passou a seguir o Senhor com aquele versículo de Apocalipse, capítulo 3, verso 2. Apocalipse 3, 2, o primeiro parte do versículo, diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Quando o irmão André viu, pode passar a próxima, quando o irmão André viu que havia pessoas na Polônia, nos países da cortina de ferro, que não tinham Bíblias, ele com tantas Bíblias lá na Holanda, o irmão André é da Holanda, André é um codinome que o acompanhou todo esse tempo. O irmão André está vivo, ele tem 86 anos, essa foto com o Japa, mais assim do seu lado lá. Ele é de maio agora, onde teve uma conferência global em Lomoto, que é o presidente que eu mencionei. Ele está escrevendo ainda para algumas questões de mundo islâmico, e ele tomou uma decisão há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o irmão André disse assim: não viajarei para nenhum país livre, porque a missão do país livre já foi concluída. Já existem muitas pessoas no mundo dizendo para nós, brasileiros, que somos uma igreja livre, que existe perseguição no mundo, e que existe perseguição desde o começo da Bíblia. E na Bíblia relata isso. Aliás, Jesus disse que a gente seria bem-aventurado quando, por causa dele, no Sermão do Monte, sofrêssemos alguma perseguição. E aquela outra foto ali, eu e o Marco, outro japa que é o Marco, sabe? É que nós fomos para a Coreia do Norte e na volta nós tivemos o privilégio de participar de uma Santa Ceia ministrada pelo irmão André, ele falando para a gente na volta da Coreia do Norte, e ali então ele estava também. Então, o irmão André é um homem singular, porque ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, tem abençoado e tem feito desse ministério assim, um impacto muito relevante no mundo. Só para termos uma noção, a Portas Abertas está em 60 países, temos muitos projetos, eu vou passar rapidamente alguns deles. Pode ir para a próxima, por favor. Eu gostaria de mostrar para você esse relatório de impacto. Esse relatório de impacto, uma vez por ano, tem alguém que, por acaso, que é parceiro da Portas Abertas, que assina a Portas Abertas? Estou vendo lá uma mão, estou vendo aqui pastor, mais alguns de vocês. Essas pessoas que levantaram a mão podem falar para vocês também desse relatório de impacto. Há muitos e muitos anos, a missão Portas Abertas entende que a confiança de quase 27 mil brasileiros, eu vou tirar o chapéu do Wahab agora, já mostrei para vocês, ficar mais à vontade aqui, e assim, mais ou menos 27 mil brasileiros confiam na Portas Abertas, se envolvendo com a gente. Então nós gostamos de prestar contas. Então a revista é uma forma de prestar contas, mas também, uma vez por ano, os nossos parceiros e os assinantes da revista recebem esse relatório. Aqui diz aonde e como gastamos os nossos recursos. De que maneira você que contribui, você que assina uma revista, você que faz uma oferta para alguma campanha, aonde esse dinheiro vai chegar na ponta. E para você ter uma noção, no ano passado 14, 15 milhões de reais foram arrecadados
uma boa parte, quase 54% disso, foi para o campo. Nós temos algumas despesas e o orçamento da Portas Abertas, da ODI, da organização que está em 60 países, neste ano, passa de 60 milhões de dólares. É um ministério importante, apoiando muitos e muitos trabalhos. Essa revista é a principal forma de comunicação, onde mensalmente, você por R$45 pode receber 12 revistas, uma por ano, uma por mês, para conhecer um pouco a realidade da igreja perseguida. E como nós estamos falando de mundo muçulmano, deixa eu só te dar uma informaçãozinha aqui, por exemplo, desse relatório que tem uma auditoria independente. Há muitos anos também nós temos auditoria independente. Olha, total de itens distribuídos, 3.164.000 itens foram distribuídos no ano passado, sendo que só para o Oriente Médio, 1.946.000, aí são livros, são bíblias e tudo mais. Líderes treinados, no Oriente Médio, 157.000 pessoas foram treinadas no Oriente Médio no ano passado. Então, assim, são trabalhos, total de pessoas beneficiadas por projetos da Portas Abertas no Oriente Médio no ano passado, 189.000, por aí vai. Eu não vou gastar muito tempo, porque eu gostaria que nós ficássemos mesmo assim, com algumas informações. Nós vamos para duas coisas. Eu vim aqui de uma coisa que é urgente falar da igreja perseguida, mas eu tenho uma coisa que é mais importante. A coisa mais importante é que você, que ainda não conhece as Portas Abertas, não tem informação dos irmãos da igreja perseguida, você pudesse receber uma ficha como esta, uma ficha muito simples, com poucas informações, mas eu gostaria que você preenchesse essa ficha para que nós tivéssemos a oportunidade de lhe mandar uma revista de apresentação da Portas Abertas. A Rebeca, mais o nosso irmão lá, vai te ajudar agora. Eu queria que você pegasse essa ficha. Se você quiser preencher, durante a gente falar, tudo bem, mas é importante que você me devolva essa ficha ainda hoje, por favor. Sabe por quê? Porque esta ficha é o nosso contato. O dia que, como acontece aí, como eu falei, quase 7.000 igrejas, serão muitas pessoas preenchendo essa ficha e nos dando a oportunidade de conscientizar, de mobilizar. O que mais precisamos é que vocês nos conheçam, é que as outras pessoas conheçam uma parte da igreja que sofre no mundo. O restante é com o Espírito de Deus e com você, é o seu compromisso com o Senhor. Então, enquanto estamos aqui, pode soltar, tem um vídeo agora, a gente vai ver esse vídeo aqui, pode deixar dessa forma mesmo. Acho que, antes desse, por favor, deixa eu ver. Eu não tenho um vídeo aí, e eu acho que ele não salvou o vídeo, ok. Então, vamos deixar esse vídeo, eu acho que ele está no final, eu vou acompanhar então aí junto com você. Queridos, esses slides do PowerPoint agora, eu queria que você, assim, é muito legal, vocês têm recursos, são curtos e dá para ler muito rápido. Eu não quero gastar tempo, mas eu quero que você saiba que são 100 milhões de cristãos no mundo que têm a situação de perseguição. Vamos para o próximo. A gente tem, como foi dito já, o privilégio de estar na nação livre. Nós temos outros tipos de problemas. Quer ver alguns problemas, gente? Mundo muçulmano, né? Estamos falando de fé, de cristianismo, tem muito problema. Se você, por exemplo, chegar no Kurdistão, e você fala assim, eu quero ser missionário no Kurdistão. Aí eu pergunto para você, o que você sabe fazer? Eu só sei pregar. Não se assuste, não se escandalize, eu vou dizer para você, não serve. Não serve, mas eu sei falar de Jesus. Pois é, mas chegar lá e falar de Jesus, você vai viver um
Então nós vamos passar o filme, Rebeca, por favor, irmãos, para a gente ter uma consciência assim, da importância dessa ficha. Ok? Envolva-se, engaje-se. Hoje, no domingo da Igreja Perseguida, milhares de cristãos no Brasil estão unidos em favor de uma mesma causa: apoiar a Igreja Perseguida. Cerca de 100 milhões de cristãos ao redor do mundo são diariamente perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Em mais de 60 países, viver abertamente como cristão ou compartilhar a palavra de Deus com a família ou amigos traz riscos de violência, prisão e até mesmo morte. Em todas as culturas hostis ao Evangelho, o maior desafio que os cristãos enfrentam em seus países é o mesmo: o isolamento da palavra de Deus e do corpo de Cristo. É por isso que o primeiro pedido que eles fazem é o mesmo: ora por nós. Os cristãos perseguidos não querem se sentir sozinhos. Esses irmãos precisam saber que outros estão lutando ao lado deles. A Portas Abertas trabalha nos países mais opressivos da nossa fé, fortalecendo os cristãos para que permaneçam firmes e capacitando-os a brilhar a luz de Cristo em meio às trevas desses lugares. Nos cantos mais escuros da terra, você encontrará portas abertas, apoiando e encorajando espiritualmente nossos irmãos ao entregar Bíblias, treinar líderes, desenvolver comunidades cristãs, interceder, visitar e realizar ações institucionais em prol dos cristãos perseguidos. Deus tem usado portas abertas para acabar com o isolamento dos cristãos perseguidos, fortalecendo-os para enviarem luz a esses lugares mais escuros. Hoje, convidamos você a apoiar nossos irmãos e, junto com as Portas Abertas, fortalecer a Igreja Perseguida para que eles continuem cumprindo seu propósito de brilhar a luz de Cristo. Suas orações podem transformar o medo e o isolamento dos cristãos em alegria e esperança. Dar uma Bíblia a um desses irmãos espalhe uma semente que nunca para de se multiplicar. Junte-se a nós no serviço aos cristãos perseguidos. Preencha hoje a ficha de engajamento que você recebeu e entregue para o organizador do dia. Assim, enviaremos mais informações sobre a Igreja Perseguida, sobre nossos projetos e o que você pode fazer para apoiar nossos irmãos ao redor do mundo. Os cristãos perseguidos contam com você. A Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre, nós sofremos com ele. E imagem fala muito mais do que palavra, não é verdade? O vídeo, assim, eu queria dizer para vocês o seguinte: quando eu e um amigo, Carlos Moroto, que é o presidente hoje, quando nós dois estávamos indo para um país, no coração do Oriente Médio, e depois para a Arábia Saudita, 4 dias, 1 ano e 4 meses de treinamento. 1 ano e 4 meses de treinamento. E o primeiro país é exatamente o que você viu. Parece loucura. A gente estaria indo para um país
chegando naquele país, no aeroporto, se encontrando com uma pessoa, indo 100 quilômetros para dentro daquele país do deserto, abrir um buraco no chão e enterrar 100 Bíblias. Que cada um de nós, eu e o meu colega, levaríamos 50 Bíblias, enterrar, vir para o aeroporto e ir embora. A gente não poderia ter contato com ninguém mais, a não ser aquela pessoa que nos levaria até o lugar de enterrar as Bíblias. Tamanho o risco das pessoas que tem naquele lugar. 4 dias antes, passagem comprada, tudo que vocês imaginaram. O risco ficou tão intenso, porque houve um incidente muito grave com o presidente daquele país. Ele foi queimado, e aí ele foi socorrido e tudo mais. Isso que você viu no vídeo, como forma de ilustrar, é um dos projetos da Portas Abertas, chamado Projeto SEBA, Operação SEBA, no coração do Oriente Médio. A gente entrega as Bíblias para alguém lá, do jeito que você viu no filme, pegar e ir no lugar fazendo as reuniões. Século XXI, gente, será que... Quantas Bíblias você tem na sua casa? Às vezes eu fico envergonhado. Mais do que ter Bíblias na minha casa, às vezes eu fico muito envergonhado de ver o quão pouco eu tenho lido, o quão pouco eu conheço a minha Bíblia, o quão pouco realmente eu tenho feito pelo Senhor. Mas aí a gente acabou e foi lá para a Arábia Saudita, nós vamos falar. Felizmente, como nós passamos o filme, eu vou pedir para você passando agora, pode passar algumas, nós vamos deixar, até você achar a bandeira do Iraque. São trabalhos que a Portas Abertas faz. A apresentação vai ficar com a Rebeca, depois se vocês quiserem pode ir mais uma. Deixa eu ver se a próxima, por favor. Eu acho que é isso, Iraque. Agora pode deixar a luz acesa, por favor? Aí a gente vai começar. Queridos, eu quero que você escolha 3 lugares que eu tive assim, como eu falei. Se você puder, será que essa luz fica acesa? Pode? Tudo bem. Olha aqui, ó. Eu escolhi 3 países para a gente. Acho que só de lá, né? Essa aqui acho que vai trabalhar aqui. Desculpa, irmão. Eu atrapalhei, né? Aqui tá bom, né? Vocês estão também, tudo bem? Então, assim, ó. Eu escolhi 3 países para compartilhar com vocês algumas coisas. Eu prefiro compartilhar com uma foto, com a imagem de algumas pessoas. Então, assim, o Kurdistão e o Iraque, que é onde eu fiz uma missão. No Iraque, nós fomos conhecer um trabalho de orfanato de órfãos de guerra, depois fomos para um campo de refugiados do Kurdistão. Então, eu quero falar um pouquinho do Iraque e do Kurdistão. Depois nós vamos conversar sobre a Arábia Saudita, onde nós fomos na Arábia Saudita. E depois nós vamos terminar conversando um pouquinho do Irã, que foi a minha primeira experiência em 2006, indo para o Irã. Então, o motivo de oração está aí, você está lendo, e depois, por favor, escolha alguma desses motivos para você estar orando. Eu vou pedir para passar, então, mais uma. Nós temos mais uma. Aqui, nós estamos falando da irmã Tamires, e ela está lendo o Ele de Nazareno, né? Ela está fazendo uma oração, e agora eu quero para a próxima, que aí entra um pouco daquilo que eu falo, um pouco mais da experiência de vida. A Maria, como está lá do teu lado, a Aisha, conhecida por Maria, 16 anos, foi libertada da prisão no dia 10 de novembro de 2008, após 2 anos de detenção. Qual foi o crime dela? Segundo o relato da família dela, um familiar, um tio, ele tentou estuprar a Maria, estuprar ela, e já tinha tentado por 2 vezes matar o pai. Essa moça estava na prisão de Dohu, aonde um brasileiro, Antônio, junto com a Rebeca, uma americana, casados, resolveram passar a lua de mel em Bagdá. Foram passar a lua de mel lá, e missão, e alguns trabalhos da missão Portas Abertas e tudo mais, e depois foram para Dohu, que Bagdá estava muito perigoso, e fomos conhecer a Maria.
se formos conhecer um pouco da família. E no Kurdistão, a próxima, por favor, você vai ver aí o Antônio, a Rebeca grávida, esperando o outro bebê, e aqui o João, o colo deles. Aquela cidade ali é a cidade de Doru. Para você chegar na cidade de Doru, é muito assim, estranho para nós, que temos, vamos dizer assim, um país de paz, de tranquilidade. Viajar no Iraque não é uma coisa tão simples. É muitos checkpoints, é muito assim, a gente fica o tempo todo meio, como é que eu posso falar? Apreensivo. Apreensivo é um termo que talvez mais brando, mas é por aí. Você vai passando por barreiras policiais no próprio aeroporto, você fica andando com o carro entre as barreiras de concreto, porque já teve muita explosão, muitas coisas. E aqui, essa família que estava lá, nós fomos conhecer os trabalhos, como eu falei, do padre Salazar, numa cidade muito especial, a cidade de Alcocha. Se você pegar a sua Bíblia, e você ler a sua Bíblia na planície de Nínive, tem uma cidade chamada Elcos. Elcos é uma cidade do profeta Naum. E você pode passar a próxima, e você vai perceber agora que assim, aquele caminho tortuoso ali, né? Nós estávamos assim, do lado da rua, você está numa avenida, você vai subir para um lado. O lado direito é Mossul. Essa cidade de Doru que passou antes, essa cidade de Mossul, a cidade de Erbil, que nós fomos conhecer, fizemos cultos com cristãos, cidades completamente destruídas pelo Estado Islâmico, as barbáries que o Estado Islâmico tem feito ali, né? Então assim, Mossul, você para entrar em Mossul, você tem que ser árabe, falar árabe e tem que ser muçulmano. Para você entrar em Alcocha, para você entrar na cidade de Naum, você tem que ser cristão. Mas só que tem um detalhe a mais, você tem que ser cristão e saber falar aramaico. Eles falam aramaico moderno, porque é uma forma de proteção de uma cidade para outra. Porque de vez em quando os loucos de Mossul conseguem entrar na cidade de Alcocha e detonam, matam, explodem bombas, um lugar assim muito terrível. Agora, olha a experiência, queridos. Estou lá eu com a bandeira do Brasil no buraco, entramos no buraco, é uma caverna, você vai indo, e tem muitas igrejas. Então, como aquele banco que você está vendo ali lá no fundo, então nas paredes, o padre ia lendo assim, os escritos da parede, e aí ele falava assim, que quando os primeiros cristãos, conhecidos como a seita do caminho, eles fugiram da perseguição de Roma, eles se refugiaram na cidade de Naum. Então esse aqui é um lugar com conteúdo de história bíblica muito interessante. Mas o mais interessante é saber os costumes e como o Antônio trabalhou ali. Então nós fomos almoçar, e o almoço nós encontramos o médico, que o Antônio vinha evangelizando há 1 ano e meio, trabalhando. E aquele médico falou assim, olha, eu comecei a perceber como o Antônio cuida da esposa, eu comecei a perceber como o Antônio cuida do filho, eu comecei a perceber como o Antônio respeita a nossa cultura, e comecei a respeitar o Antônio. Até o dia que ele me convidou, depois de 1 ano, vizinho, ele me convidou o seguinte, ele falou assim, você me daria a honra, o prazer de vir jantar na minha casa? Aí o muçulmano falou, claro, Antônio, e foi lá. Quando uma pessoa, os convidados da família chegaram para jantar, ele trouxe uma bacia embrulhada lá no lençol branco, e falou, bom, vamos tomar a refeição. Ele abriu aquela bacia, onde tinha toda a comida do seu vizinho. Ele falou, olha, Antônio, você sabe que você é um cristão, eu sou um muçulmano, eu não posso comer a sua comida, então eu trouxe a minha comida aqui, para nós comermos, mas vamos comer na sua casa. Aí o Antônio falou assim para ele assim, eu poderia comer a sua comida? Ele falou, como? Você vai comer a minha comida? Eu gostaria, se você permitir, eu gostaria de comer com a minha família a sua comida. E eles jantaram juntos.
terminou o jantar, aquela pessoa foi e falou: Antônio, como que você comeu da minha comida? E o Antônio, com uma simplicidade assim de Deus, falou para ele assim: olha, quando nós comemos uma comida, a gente olha e abençoa a comida em nome de Jesus. E por que a gente pode abençoar uma comida em nome de Jesus? Eu posso comer qualquer comida, porque é a minha oração feita no nome de Jesus que abençoa a comida, e não a comida que me abençoa. E impactou aquela pessoa. E ele foi começando a falar assim: vamos estudar a Bíblia junto. E aí teve todo um desfecho. Começou a 5 vezes por dia, tem um minareto. 5 vezes por dia começava o pessoal a orar. Aí a primeira vez que começou o minareto a tocar na madrugada, o Antônio acorda todo mundo, inclusive eu e o Douglas, e falou assim: vamos orar. Eu falei: e aí, Antônio, que negócio é esse? Tá? Ele falou que não, olha que bênção. A disciplina de 5 vezes. Pergunta lá na igreja brasileira: quem que ora 5 vezes ao dia? Eu oro 5 vezes ao dia aqui, acompanhando o ritual muçulmano. E eu tenho o privilégio de orar em nome de Jesus de Nazaré. Então ele seguia a cultura, quer dizer, quando ele estava com os muçulmanos, ele se ajoelhava e orava. Só que ele orava em nome de Jesus. Onde eu fui parar, eu e o Antônio, dentro da Mesquita Azul em Istambul, um monte de muçulmano, todo mundo lá, e nós dois lá, de joelho, orando em nome de Jesus. Então, assim, foi uma experiência tremenda, assim, conhecer algumas pessoas do Kurdistão, conhecer o campo de refugiados, é muito importante, além da provisão, de alimento, alguma coisa assim, uma palavra, sabe, são traumas profundos, é muito, muito bacana. Então foi um pouco assim do Kurdistão e do Iraque. Eu quero passar para a próxima, Península Árabe. Na Península Árabe, você está aí vendo alguns pedidos de oração, que você está vendo. Aí fala do Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Bahrein. Países muito, muito complexos em termos de ser cristão. A nossa viagem para a Arábia Saudita, pode passar a próxima e depois mais uma, pode passar, essa daí, então, mais uma agora. Eu queria resumir, porque eu vou ter um pouquinho mais de tempo aqui com o Irã, eu queria resumir a viagem da Arábia Saudita nesse slide. Eu queria dizer para vocês o seguinte, meus irmãos de igreja: na Arábia Saudita não existe turismo. Experimenta ver lá, fala assim, entra lá e fala assim: eu quero fazer turismo, eu quero conhecer a Arábia Saudita. Você só consegue entrar na Arábia Saudita com diplomacia ou para uma questão de negócios. Seja na diplomacia ou para negócios, no nosso caso, vamos para uma feira de energia elétrica. Se você for para turismo não existe. Diplomacia ou negócios, 15 dias de permanência, máximo. Não pode ter um negócio lá e você vai ficar mais dizer. Eles não gostam, não recebem turistas, não precisa, mas todo muçulmano tem livre acesso à Arábia Saudita, inclusive, no Alcorão diz assim: pelo menos uma vez na vida, você tem que visitar Medina e Meca. Então nós fomos para uma feira de energia elétrica, e malucos, entrando na feira, crachá, registramos a presença, saímos do lado de lá da feira e fomos conhecer esses dois irmãos ali, um sul-coreano e um australiano. Estão, mas naquele momento que nós estivemos lá, estavam lá já há mais de 10 anos, eles têm negócios lá, esses negócios são uma estratégia, e daí nós fizemos um culto na casa desse irmão aqui, australiano, conheci a família do sul-coreano, e foi uma bênção, muito bom, e assim, sabe, um convívio gostoso, muito legal, e daí tudo se resumiu no seguinte: nesse lugar que nós estamos sentados, nós fomos um momento lá, pegamos um caminho e fomos para o deserto, onde tem várias dessas tendas e as pessoas se reúnem. É muito grande. E nós passávamos para aqueles lugares muito cheio. De repente, uma das pessoas que está aqui com a gente vê lá um jovem, esse jovem está sentado ali, e aí ele diz para o
vai guiando você. Pergunta para ele se nós podemos ficar aqui. Mas você não está vendo que já tem alguém? Se tem alguém, não pode. Mas pergunta. Ele falou, olha, estão 4 aqui, gostaria de ficar com você aí. Aí o menino falou, pode ficar. Entramos naquele lugar, ficamos um pouco, e começamos a conversar um pouco entre nós. De repente, o irmão sul-coreano estava conversando com aquele jovem no celular. Ele escrevia no celular e entregava para o menino, não era WhatsApp, não era mensagem assim, não. Ele escrevia e dava para o rapaz, o cara dava para o cabelo. E começaram a trocar. A gente começou a achar um pouco estranho. De repente, teve a chamada da oração. As pessoas todas se levantam nos lugares e vão para a oração. E aquele menino não levantou. A gente achou estranho e perguntou, falou, escuta, mas ele não vai para a oração? Ele falou, ele não precisa orar mais para Maomé. Então nós estávamos com um saudita convertido, um jovem que faz um trabalho tipo células nas casas de estudo, e a família dele não sabe, era uma pessoa muito, muito especial para nós, e ele tinha, numa bolsa como essa, assim, muito simples, ele tinha algumas coisas para nos entregar. Então ele tinha lá, o que a gente sabia é que existe muito no mundo islâmico, muito comum no mundo islâmico, sonho. Não sei se você já ouviu, se você tem história alguma coisa sobre isso, sonhos, as pessoas sonham com Jesus. Jesus se mostra, se revela para as pessoas em sonho. Então, por exemplo, ele começou a relatar alguns testemunhos de um egípcio que veio do Egito para ir para a direção da Meca, e chegando lá em Meca, Jesus disse para ele, você não tem nada a ver com isso aqui. Você não... E assim, testemunhos. Aí ele tirou da sacola, pode passar a próxima, ele tirou da sacola e disse assim, olha, leve para vocês lá no Brasil e possa repartir isso. Ele deu para a gente alguns poemas que algumas sauditas tinham se convertido e escreveram, né, do seu amor. Pode passar a próxima. Então são algumas falas, alguns poemas que as irmãs se converteram e fizeram. Estava no árabe, depois passamos para o inglês, depois está aqui em português, foi divulgado na revista. Então nós trouxemos alguns testemunhos. E um dos testemunhos que me impactou muito, pode passar mais um? Dá um tempinho só para o pessoal ler e tal, é coisa assim tremenda, gente, tremenda. Pode passar mais um. Isso, deixa esse aí. Quando eu falei para você que tinha lá um sul-coreano e um australiano, eu fui na casa do sul-coreano com a família dele, ficamos um tempo ali, e a esposa dele tem um codinome, Miriam. A Miriam começou a relatar para nós o seguinte, eu não sei se você já entrou no Google, se você quiser entrar no Google lá e coloca assim, ó, a história, Fátima sul-africana. Agora você imagina, senhora, que eu vou relatar para vocês agora. Nosso Deus, como Ele faz as coisas. Olha, o importante é pensar que eu e você podemos ser algo, um instrumento da obediência de Deus para fazer o que Ele quiser. Mas é bom que nós todos saibamos que Ele vai fazer tudo o que Ele quiser. Com a gente ou sem a gente, né? Ele vai fazer. E daí, a Miriam começou a falar para nós assim, o seguinte, ela falou assim, olha, veio uma mulher da África do Sul, Deus deu um sonho para essa mulher, falou para ela que ela viria em 3 cidades da Arábia Saudita, pregar para mulheres, e essa mulher, ela tinha detalhes, você vai fazer isso, vai, é impossível uma coisa dessa, gente, impossível. E ela tinha, na Arábia Saudita, era obrigatório a baia, né? Vocês viram lá, está vendo assim, ó, né, nesse anterior, só um assim, e elas usam a baia preta. A Miriam tinha que vir da África do Sul de abaia branca. Ela usava a baia branca, então assim, imagina alguém num país que só tem todo mundo vestido preto, a mulher chegar de branco. Então ela foi em 3 cidades e a Bíblia relatava assim, Aguinaldo, a irmã parecia assim, abelha e mel. Esse foi o exemplo que ela nos deu. Ela falou assim, a gente chegou
fala inglês, sul-africano, fala inglês. Ela pregava em inglês e as mulheres sauditas ouviam e entendiam em árabe. E sabe o que é isso? Você fala assim, puxa, mas o que é isso? Isso é Bíblia. Se você vê Pentecostes, lá o que acontece, se você vê coisas assim, são circunstâncias e situações especiais que Deus faz. Então a gente fala assim, mas como alguém pode pregar na Arábia Saudita? A Miriam ficou com muita preocupação pela vida de Fátima. Porque ela falou assim, essa mulher vai morrer, a polícia vai pegar ela, não sei o que, porque a gente não podia ter muitos contatos lá. E aí, a Miriam falou assim, que a polícia, quando chegava perto da Miriam, da saudita, da sul-africana, eles diziam assim para ela, por que você não tem medo? Porque na cultura árabe, no islamismo, é muito forte o olhar. O olhar é muito forte, é uma coisa muito forte. E o olhar denuncia o medo ou não medo. E eles perguntavam ao pastor, pastor, ele falou assim, por que você não tem medo? Ela falou, porque quem me enviou disse para eu fazer o que eu estou fazendo. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eles não prenderam aquela mulher, mandaram ela embora. Ela foi nas 3 cidades e pregou. Então assim, quando aquele jovem, como a Miriam, quando nós somos para um culto, irmãos, queridos, você talvez não faça muita ideia, sabe? A gente está dentro de uma casa na Arábia Saudita, né? E assim cantando, orando, testemunhando, assim, com esses irmãos. É uma coisa muito impactante, é uma experiência transformacional, é uma experiência assim, muito rica. Pode passar, para a gente terminar por aqui assim, eu vou caminhar um pouco mais, e um tempo um pouco maior o Milan, porque o Milan, gente, foi a minha primeira experiência. 2006, o pastor Eude Martins, da editora Vida, e agora um dos líderes, né, do SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. O Douglas Mônaco, que foi secretário da Portas Abertas por muitos anos, hoje, para a alegria do Brasil, o Douglas, com a expertise que ele tem, ele é um dos auditores mundial da Portas Abertas. O Brasil tem uma auditoria das finanças global de 60 países que Douglas participa e é uma grande alegria e satisfação para nós. E eu, durante um ano e meio pela história, fomos treinados para entrar no Irã. Cada um de nós levaria 80 Bíblias como essa que eu tenho na mão, e eu pediria para você, vou passar aqui só para você dar olhar, abrir essa Bíblia, mas assim, você quando abrir essa Bíblia, saiba de uma coisa, a Folha de São Paulo, ela notificou há alguns meses, um pouquinho mais ali atrás, numa das páginas vinham pessoas do Irã penduradas, enforcadas no guindaste, por causa de questões políticas e por causa de questões religiosas. No Irã, uma Bíblia como essa, na língua farsi, a língua persa, no Irã não se fala árabe. Árabe no Irã tem um problema muito sério, porque os árabes invadiram o Irã e eles não se dão com os árabes. Você imagina no Irã falar inglês, né? Inglês tem outro problema sério no Irã, né? Eles não se gostam. Então a gente tinha que falar inglês e rapidamente falar com os árabes brasileiros, porque eles gostam muito do brasileiro. Nós, como brasileiros, podemos entrar em muitos lugares do mundo que muita gente não pode entrar. Você imagina um americano indo para a Coreia do Norte? Né? Vai ser complicado. Um americano vai, eu vou pregar, vou tentar entrar, não vou pregar não, só vou tentar entrar no Afeganistão. Mas brasileiro entra no Afeganistão, brasileiro entra no Paquistão. E aí, é que essa Bíblia na língua farsi, eu conversei com a viúva. O marido foi enforcado porque ele foi pego com a Bíblia na língua farsi. Você pode pegar e abrir, só para vocês verem, não vai, é a língua persa, mas assim, ao entrar, a primeira experiência
Vocês têm plano A, B e C. Vocês vão chegar lá, vocês vão ter o plano A. O plano A é o seguinte, gente. Nós vamos andar do hotel. Vocês vão andar 7 ruas, entrar na esquerda, 5 ruas, entrar à direita, 3 ruas, entrar não sei aonde. Tem uma loja de coisas assim. Do lado da loja tem um prédio com uma porta amarela. E se pintar a porta? A gente faz aquela pergunta que é verdade. A gente fica apavorado, não tem? Fala, cuidado, não vai ter plaquinha lá em português, em inglês, em árabe, não vai ter, só em persa. Alguém de vocês fala persa? Nós 3 lá, não. Então, cuidado em guardar 7 ruas, 5 ruas, 3 ruas, prédio não sei o que, porta amarela. Quando a gente batesse na porta amarela, ia ter que abrir a porta amarela, a gente dava senha, a pessoa dava contra-senha, para a gente saber que ele estava seguro. E a gente ia fazer isso depois que a gente entrasse para as 80 Bíblias cada um de nós. Ao chegar no Irã e passar pela polícia da migração, no raio-x, o pastor Eugen foi descoberto. E eles pegavam, as Bíblias estavam embaladas em pacotes de presente, e eu e o Douglas tínhamos passado. E quando nós olhamos para trás, o pastor estava assim, bastante assustado, eles quebrando os pacotes e vendo que eram Bíblias. Então o Douglas falou, vai para o hotel com as Bíblias, eu fico aqui. Foram, sei lá, a meia hora mais longa da minha vida. Fiquei esperando o que vai acontecer com o pastor Eugen, que ele veio muito abatido e disse assim, não consegui salvar a carga preciosa. Carga preciosa é umas Bíblias que a gente tinha. E ele passou por assim alguns interrogatórios bem difíceis, joga as coisas no chão, nós não queremos problema com o brasileiro é bem-vindo, país do futebol, não sei o quê, vocês não têm problema com a gente, mas fale aonde você vai levar essas Bíblias. E o pastor tinha sido escolado. Eu sou cristão, eu estou viajando, eu vim ver as ruínas de Persépolis, eu vim passear nas riquezas do Irã. Se eu encontrar um cristão, cola, né, gente? 80 Bíblias, na língua persa, a pessoa ficou brava com ele, muito brava, e falou: ok, reteve as Bíblias e deixou o pastor ir. Mas a gente falava assim: será? Como é que vai ser agora? A gente ficava muito tenso. Alguma coisa, vocês que já viajaram para outros países, é gostoso chegar no hotel assim, entregar o passaporte para a polícia da religião. Fala assim: ó, tem que entregar o seu passaporte, você fica sem passaporte. É muito assim, a gente fica muito tenso, é muito tenso. Não, mas não se preocupe, como não vou me preocupar? A única coisa que eu tenho é o passaporte, se acontecer alguma coisa. Não, aqui não tem problema. Se alguém falar com você ou perguntar para você, diga para vir no hotel. Porque no hotel, 2 vezes ao dia, a polícia da religião passa para pegar os passaportes e para ver quem está ali visitando. Bom, gente, fomos na primeira vez, nada, na segunda vez, nada. Nós fomos no domingo de Páscoa de abril de 2006. Era domingo de Páscoa. A gente estava assim, sabe, com o coração apertado. Era a última vez que nós iríamos naquela casa Porta Amarela. Se não conseguíssemos, íamos para um hospital. Se não conseguíssemos, íamos para uma praça. E daí, no domingo de Páscoa, na terceira vez, tínhamos ido na sexta, no sábado, nada, e bate naquela porta, a porta não abre. E no domingo, nós batemos. Aí nós falamos uma palavra, ele falou outra palavra, sabíamos que era uma igreja, entramos para dentro da igreja. Pode passar um pouco mais? Esses aqui são alguns irmãos que pedem nossas orações, irmãos que tiveram já muitos problemas, prisões. Pode passar mais uma. E a gente resume lá aquela viagem dos bons guias. Viajamos 900 quilômetros no deserto, conhecemos as usinas nucleares, conhecemos Isfahan, conhecemos as ruínas de Persépolis, mas aquele fundo ali foi uma igreja armênia. No Irã, pode a cultura armênia se reunir e fazer um culto, desde que o culto seja seguindo algumas regras da polícia da religião. Primeira coisa, o culto tem que ser gravado e toda a fita vai para a polícia da religião. Segunda coisa, cantar, pregar,
falar. Tudo que tem lá dentro tem que ser na língua amena. Não pode falar face, não pode pregar em face, não pode anunciar. E terceira, e a coisa mais importante, se por acaso, se acontecer de dentro da igreja, no culto, chegar a polícia da religião e tiver um nativo, se tiver um islâmico dentro do culto, os líderes da igreja são presos e correm risco de vida fortíssimo, porque ele não pode pregar, você não pode evangelizar, você não pode falar para alguém que seja persa, que alguém que seja livre. Aliás, no ID de uma pessoa do Irã está a religião, né? Tem a religião islâmica, não pode mudar. Se você se converter, se acontecer alguma coisa lá, você perde o ID. Tem uma pessoa que depois eu vou citar. Bom, estávamos ali naquele culto, sabíamos de tudo isso, uma câmera lá, uma câmera filmando, e uma pessoa chamada Arlen, pastor Arlen. Ele pregou muita coisa que eu não entendi, o meu ia me traduzindo lá, porque o meu irmão traduzia para ele, e traduzia para o inglês que eu falava para mim, mas eu só guardei como uma pregação mais importante assim, da minha vida. Algumas palavras do pastor Arlen assim, domingo de Páscoa. Aí ele dizia assim: irmãos, se a religião diz não, se a polícia diz não, se a cultura diz não, eu quero dizer para vocês, Jesus de Nazaré ressuscitou. Ele vive, ele ressuscitou. Eu falei assim, não tem esse negócio de gravar, e ele pregava alguma coisa pessoal, e a gente ficou muito impressionado com a pregação. Nós tínhamos lá as nossas Bíblias que tinham estado, a minha e do Douglas, dividimos entre 13 de novo, e no fim do culto, nós sabíamos, já tínhamos tido a ceia, quando acabar o culto, mais ou menos assim, bem parecido, pastor Mário, nós estamos lá na última fileira, e é o seguinte: quando acabar, rapidamente, vem pelo corredor, vem uma porta de aço aqui, nesse canto, entraríamos com a porta de aço lá dentro, ficaríamos com o árvore para entregar a carga preciosa. Nós não sabemos o que aconteceu até hoje, não sabemos que foi alguma coisa lá assim, teve um problema com alguém lá que era suspeito ou que não era de confiança. Acabou o culto, foi uma bênção, foi maravilhoso, sentimos a presença de Deus. Porém, quando a gente pensou que vinha para cá, quando chegamos aqui, o Arlen passou, vimos a esposa, os filhos, 2 meninas, passaram e fecharam a porta. E nós ficamos ali. Aí o rapaz falou: venha comigo. Nós saímos com as Bíblias, fomos para um carrinho bem simples dele, ele, a mulher e o bebê, uma outra irmã, uma outra jovem, uma moça, eu, Douglas e eu, todo mundo ali muito apertado. Ele ligou lá, já botou um louvor, falei: aqui vai levar, vamos falar da igreja. Estava lá o louvor, e ele falando algumas coisas: eu vou levar vocês ao hotel que vocês estão, que hotel vocês estão, então em tal hotel. No caminho ele falou: deixa a carga aqui. Aí nós deixamos no porta-mala dele, fizemos a carga, e eu falei: o que aconteceu? Olha, teve algum problema lá que não era seguro, vocês estarem com a carga, não era seguro, então nós tivemos que agir dessa forma. E no caminho ele foi relatando algumas reuniões, algumas questões de muitos trabalhos que existem no Irã, muitos trabalhos underground. E aí ele disse: sabe essa moça que está do seu lado? Sim, ela é iraniana, ela é uma ex-muçulmana. Mas como? Como ela estava lá? Não tem esse negócio de risco? Tem, mas às vezes a gente corre o risco, porque ela precisa de um cuidado, então ela estava lá para se reunir com a gente. Então nós estávamos com uma jovem iraniana ali, próxima. Eu coloquei essa foto por uma coisa: o nosso guia me falava espanhol. Então, assim, ele era um muçulmano bem praticante, ele era uma pessoa bem assim, praticante, e toda a refeição ele escrevia oração. Ele escrevia a refeição, enrolava assim, um papelzinho, comia, ele dizia assim: essa é a minha comida, a minha primeira comida, depois eu vou me alimentar. E a gente viu que ele era muito assim, o negócio das outras 5 horas
porque lá tem o Palácio de Artaxerxes. Então, aqui onde nós estamos, tinha uma placa lá, que estava escrito assim, né? Começou a ler lá uma placa em inglês, Radish, ela se envolveu com o rei, salvou aí, vou dizer, o povo aí de vocês. Ele confundiu a gente com os judeus e falou alguma coisa. Ele está falando de Esther. Ele estava falando de Esther. Vocês cristãos chamam Radish de Esther. E a gente começou a falar de cristianismo, de Bíblia e tal. E de repente eu falei assim para ele, eu falei, olha, você não gostaria de ouvir um pouco de Jesus? Aí ele falou assim para mim, olha, eu prefiro explodir. Por quê? Por que ele falava assim? Porque ele dizia o seguinte, se eu for pego com algum material bíblico, material cristão, se eu for pego com um negócio de religião, eles me levam para a forca. Então eu prefiro explodir, prefiro ser homem bomba. Porque eu vou ter aquelas histórias do Alcorão, vou ter 100 virgens, vou para o paraíso e ainda estou fazendo o que o Alcorão fala. Não sei se vocês sabem, o Alcorão diz assim, que o Messias virá quando houver uma guerra muito sangrenta, uma guerra sem precedentes assim, de derramamento de sangue. Então isso precederá a vinda do Messias dentro do islamismo. Então assim, um pouco do Irã. Quando nós pensamos que tinha acabado essa história toda, ainda fomos para um encontro no final com uma pessoa assim. Vai para uma praça, na praça vamos encontrar alguém com uma sacola, e essa sacola tem chegado à senha, e ali estamos com uma pessoa que reúne 50 células de oração e de estudo bíblico na igreja underground. E o Mahmoud se converteu assim. O Mahmoud era um engenheiro muito famoso, porque ele não consegue praticar mais, engenheiro famoso, fazia pontes em Dubai, pontes nos Emirados Árabes, um cara de um nível muito alto, tanto financeiro como isso, e casado com uma mulher que se converteu, e essa mulher não falava para ele não sabia. Ela teve um câncer muito agressivo, um câncer de estômago, e daí lá na história toda, no hospital, levavam pessoas para pedir pela mulher dele, e de repente, um filipino, gente, no Irã, a gente tinha toda hora uma coisa assim, um ato, né? Ato falho. Toda vez que você, assim, sei lá, vai agradecer a gerente lá do hotel, fez uma mudança lá, não sei o que, a gente ia falar assim, muito obrigado, né, brasileiro? Muito obrigado. A mulher fazia assim, né? Porque não pode tocar uma mulher ganhando. Só o pai, o marido ou um homem da família. Estou falando isso por quê? Porque o tal do Mahmoud estava lá com a família dele e um filipino foi lá orar pela mulher desse homem. E disse assim para ela, o que Maomé pode fazer por você? Eles olharam, o filipino disse assim, olha, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus de Nazaré, e você será curado. Ele orou por aquela mulher, o câncer terminal, agressivo, aquela mulher foi curada. O que aconteceu com o marido da mulher? Ele começou a falar, o que é isso que ele fez? Não sei o que. A mulher contou para o seu esposo que ela era uma cristã, que ela era uma seguidora de Issa, Jesus, na língua árabe, e que ela tinha se encontrado com outras pessoas em reunião de oração e falaram que iam mandar alguém para orar por ela. Esse homem falou assim, se tem alguém mais forte do que Maomé, eu quero conhecer. Me arrume o livro desse homem. Aí arrumaram uma Bíblia para ele. Ele se converteu lendo a Bíblia. Um homem de Deus tremendo, Mahmoud. Ele já tinha várias células, ele foi descoberto e condenado à forca. O regime de Ayatollah falava o seguinte, ele vai virar um mártir, esse cara vai virar um mártir. Então não vamos enforcar, vamos fazer uma coisa
diferente. Vamos fazer que ele suma da sociedade. Tiraram os documentos do Marmude e ele passou a viver recebendo algumas visitas da polícia da religião para convidá-lo a fazer uma oração, se converter ao islamismo, para interrogá-lo. Mas ele disse assim para nós: tenho vivido sobre a provisão de missa. E eu tenho vivido bem, a minha família está sendo bem cuidada, e eu tenho conseguido ainda fazer o trabalho. Então, essa é a realidade. Pode passar mais uma, eu vou pular esse agora. Pode passar só um pouquinho, eu vou pegar só um gancho de uma coisa. Volta um pouquinho, pode soltar. O Jornal Nacional falou do pastor Natacani, talvez vocês ouviram, não é portas abertas, não é isso, é o Jornal Nacional. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. E o Sérgio Natacani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Raj, a noroeste de Teherã. Natacani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante 3 anos o caso foi continuado por cortes superiores israelenses. Nosso tempo está um pouco avançado, queridos. Só queria mostrar para você a Jornal Nacional, dando uma notícia daquilo que nós estamos falando, foi acompanhado. Olha, esse pastor ele viveu momentos dramáticos. Saiu, voltou, liberado para o Natal, depois para o novo, prender de novo, com a família, sabe? Então, olhe pelo Irã, olhe pelos nossos irmãos do Irã, tem muito cristão no Irã, tem muita gente, assim, sabe, correndo riscos, mas que assim, tem a vontade de servir ao Senhor. Pode passar por assim. Volta um pouquinho aqui, ao interior. Gente, eu já fui para Istambul algumas vezes. Trabalhei com o Kirguistão, passamos no Istambul, fomos para a Albânia, Kirguistão, voltamos depois de um monte de coisa que fizemos. E aí eu falei assim, aqui está a foto do Gerson Borges, meu pastor. Eu falei para ele assim, pastor, depois que fizemos tudo isso, vamos comprar os mimos, os presentinhos para as esposas. Vamos lá no Gran Bazar. E do hotel que nós estávamos ao Gran Bazar, 10 minutos, gente. Depois de ter rodado 1 hora, eu não sei o que aconteceu, a gente entrou para tudo no lugar, 1 hora rodando, 1 hora, eu não sei, não sei por que se perdeu. Perguntava, as pessoas falavam, ali, está errado, ali, daqui a pouco, paramos em frente desse prédio. Naquele prédio ali, o meu pastor falou assim, não, nós estamos diante de uma igreja armênia. Isso aqui é uma igreja armênia, olha a cruz lá em cima. Aí entramos lá e falamos assim, como uma igreja armênia? Veio toda a história do Irã para mim. Daí eu falei assim, tinha um senhor na porta, eu falei assim, olha, tem algum cristão, né? Ficou todo assim desconfiado, né? Mas ele falou, não, eu falei, por favor, eu só queria saber se tem alguém, gostaria de conversar um pouco, nós somos cristãos e tal, e foi meio que entrando na igreja, foi muito engraçado, a pessoa tentando lá, olha, não pode entrar. Gente, uma das maiores experiências da minha vida, nós entramos nesse lugar, tinha um grupo de iranianos, um menino jovem, ele tinha sido condenado à forca, ele conseguiu fugir do Irã, ele estava ali com um grupo de iranianos, e eles vão para a Mesquita Azul, lá onde eu orei com o Antônio, eles vão para a Mesquita Azul, identificam, né, a fisionomia, o rosto, a feição, eles identificam os iranianos que estão indo lá. Tem 3 mesquitas no mundo que é muito importante que o muçulmano visite: Medina, Meca e a Mesquita Azul. Então eles pregam dentro da Mesquita Azul, falando do profeta Isa, falando de Jesus. Aí ele falou assim, ó, vem quinta-feira aqui para você ver uma coisa. Irmãos, igreja, eles pregam, né? É um risco lá eles falarem dentro da mesquita. Eles pregam para a pessoa, porque eles falam farsa. Então eles falam do profeta Isa, falam de... Gente, tinha assim, ó, mais de 100 iranianos dentro de uma igreja que foi emprestada, a igreja armênia empresta para eles fazerem um
Quer dizer, você fala assim, puxa, que negócio é esse? Estou voltando da viagem e encontro uma coisa assim. É o último slide, queridos. É o penúltimo. Aqui, volta só aquele lá. Ó, aqui nós temos uma família de cristãos, né? Esses irmãos são assim, irmãos especiais de Deus. O pastor Cuban esteve no Brasil, pregou em algumas igrejas. Ele, há 17 anos, uma vez por mês, 17 anos, uma vez por mês, ele enche o carro de Bíblias e vai para um lugar onde a fronteira daquele país, se eles descobrirem que ele tem Bíblia, ele é morto. Ele é morto. Cubano, você não entende? Deus me guarda, Deus me protege. Toda vez que eu chego lá, eu sempre oro mais uma vez, mas eu faço aquilo que o irmão André ensinou. Ele entra no Uzbequistão todos os meses com uma carga de Bíblias. É completamente, é muito perigoso isso. O cubano se converteu drogado, entrando no banheiro. Ele foi pegar o papel higiênico do banheiro, era o livro de Marcos. Aí ele ficou assim, como é? Falou, puxa, vou usar aqui, ó. Aí ele guardou. Começou a ler o livro de Marcos, e não dormia, e não estava inquieto. Aonde, quem sabe alguma coisa, uma pessoa lá do cristão tinha falado de Jesus, ele drogado, bêbado, ele queria dar uma paulada na cabeça do camarada, ele lembrou, foi lá e falou assim, eu achei um pedaço da sua Bíblia. Aonde tem o resto? O que acontece depois de Marcos? Resumindo, queridos, quando ele acabou de ler a Bíblia, ele estava convertido. É o nome de Deus, irmãos, que vive na dependência do Senhor. No cristão é muito sério, muito complicado. Eles viram na aldeia, lá na vila, muitas casas queimadas com as pessoas dentro. Queimadas. As histórias da merenda cubana são histórias de profundos traumas, de ver gente assim, sabe, passar muitas coisas, mas ele diz assim, servimos ao Senhor. Nós fomos fazer culto na casa dele, aquela irmã, aquela senhora ali, com o bochechinha lá, com o nenenzinho, nós viajamos 54 quilômetros lá da cidade do Cobã para ir visitá-la. Ela é a única cristã da cidade. Ela prega para as pessoas. A maluca, ela prega, ela fala assim, se ninguém ouvir, eu vou pregar para as galinhas. Se ninguém ouvir, eu vou pregar para os cabritos, mas eu vou pregar. E ela é a única cristã da cidade. O marido está na Rússia, ela está com aquele nenenzinho ali, e aí ela disse para nós, de novembro, dezembro a março, é menos 30 graus. E sabe qual é o aquecimento central lá? Liga o fogão e deixa ligado o dia inteiro. Então ela pediu, ore pelo meu filho, porque muitos bebês morrem, porque eles inalam muito, assim, aquele negócio do fogão, aquele negócio do gás, o tempo todo. É uma história assim, gente, vocês não fazem ideia, você vai estar no Brasil e pensar assim, a próxima. Não sei se vocês tiveram, alguém que vocês teve, talvez a Rebeca, alguém por acaso viu a Ellen Berhane o ano passado aqui no Brasil? Irmãos, essa mulher esteve com a gente, esteve em casa, Ellen Berhane, Eritreia. Ela cantou, jovens começaram a se converter pela música dela, foi morar 3 anos no Contando, com mais pessoas, não podia dormir, não tem espaço para deitar. 3 anos, temperaturas de 50 graus, temperaturas de 0 graus, a Ellen lá, e apanha, assim, Ellen, para, se você parar de cantar, parar de falar de Jesus, está tudo resolvido, a gente tiver. Tem uma questão como a polícia da prisão, prende, se você negar Jesus e fizer 3 orações islâmicas, você volta a ser islâmico e está liberado. Porque essas pessoas não querem mais negar Jesus. A Ellen suportando tudo isso, e lá tinha uma situação muito crítica. Ela conseguia papel, escrevia
fé, com o meu cristianismo, com o meu compromisso. Aí, uma pessoa que gostava da Ellen disse assim: Ellen, amanhã você vai para o último estágio. O último estágio lá dela é apanhar com um taco preto, um taco de beisebol. E as pessoas que iam para esse último estágio, a maioria delas não sobreviviam. Então eles falam assim: não fale de Jesus, para! Irmãos, a Ellen, junto com aquela pessoa, disse assim: você tem chefe? Eu tenho. Você obedece a ele? Eu obedeço. Eu também tenho chefe, e eu obedeço o meu chefe. Você está fazendo o seu trabalho, eu vou fazer o meu, estamos tudo bem. Aquela pessoa espancou a Ellen, as autoridades lá deram a Ellen como morta, a saúde, a polícia não queriam que ela ficasse morta ali. Ela vai para casa para morrer ou terminar lá. E não me pergunte, que eu não sei explicar, mas a Ellen esteve aqui, explicou para algumas pessoas, e só o milagre de Deus. Aquela noite foi suficiente para no dia seguinte a Ellen acordar muito machucada. Até hoje tem sequelas, mas ela acordou e conseguiu fugir da Eritreia, e ela está refugiada na Dinamarca. Uma igreja cristã na Dinamarca a acolheu. Ela está com a sua filha lá, e ela anda pelo mundo, pregando e cantando e falando que Jesus de Nazaré é real, que ele é real. Quando aquilo pregou lá, o Josué, Josué, eu estarei contigo por onde quer que andares. Ele vai estar com a gente por onde a gente andar. Então, assim, a gente lê, o que Tozer fala, a gente lê, mas aquele irmãozinho careca lá, ele é um irmão que fez a primeira tradução da Bíblia na Chechênia. Esse irmão aqui do Pablo, ele falou assim, o pai falava assim: Pablo, me promete uma coisa, você não vai matar alguém hoje. Isso eu não posso prometer não. Pede outra coisa. Contrabandista de arma, sheik, você sabe o que é um sheik? Ele estava nos ensinando, convertido, nos ensinando a pregar para os muçulmanos. Como pregar para os muçulmanos? O que o muçulmano tem medo? Ele tem medo quando você fala o nome de Issa, porque ele sabe que um profeta, ele considera o profeta Issa como Jesus, mas o medo é no sentido de saber. Olha, eu não quero saber disso não. Pablo, um homem terrível, hoje um homem que tem um orfanato de órfãos de guerra, porque ele é um órfão, né, que esse pai era um padrasto, não sei o quê, um órfão que a milícia pegou para ser contrabandista de arma. Vamos parar por aqui, porque senão não consigo, vai mais uma na frente. Parar por aqui, vamos lá, mais uma. Olha, eu só para pedir essa aqui, porque aquele menino que você está vendo ali, André e Fátima, eles estão aqui depois de Santo Amaro. Eles foram missionários do Egito, no Mali, no Moçambique. Eles estão aqui agora. Por quê? Estava muito perigoso no Egito. Eles vieram aqui cuidar de refugiados sírios. Eles estão com palestinos, jordanianos, libaneses, pregando para essa turma. Levam para o mercado para falar vamos fazer a compra em área, para ensinar eles, aqueles casal. E acho que há 1 ano ou 2 anos, esse pastor chinês que eu e o Marcos visitamos na China, coloca no Google assim, Samuel Leme de Cordeiro, coloca no Google para você ver a história de Samuel. Esse pastor chinês ficou 27 anos preso, fazia uma roleta russa na cabeça dele, nega Jesus. E ele pediu clemência ao governo chinês para ir no velório da sua esposa. Foi negado. Ele não pôde ir no velório da esposa. Mas ele ficou 24 horas durante muitos anos na frente de uma câmara, pregando 24 horas, gravando, pregando, para distribuir os vídeos na China. Um homem de Deus, que realmente assim
fez muito pela igreja perseguida e hoje já dorme no Senhor. Irmãos, igreja, queridos, desculpe pelo tempo, mas eu quero lhes dizer assim, que vocês realmente peçam que o Espírito de Deus e a palavra de Deus fale aos seus corações, para que nós possamos orar, para que nós possamos testemunhar e para que nós possamos ser dignos do Cordeiro. Amém. Porque o Cordeiro é digno, que nós sejamos dignos do Cordeiro. Quero orar por você, pela igreja perseguida. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de invocar o nome de Cristo e em Cristo Jesus. Eu quero orar por esta igreja. Eu quero rogar humildemente, Senhor, para que nesta igreja haja, Senhor, um mover do teu Espírito, para que pessoas aqui compreendam, Senhor, a importância, a relevância de nós nos envolvermos com os nossos irmãos que sofrem, que pagam um alto preço por causa da sua fé. Deus, que a nossa oração chegue ao Senhor em favor deles. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações assim a vontade de sermos cristãos melhores, que nós possamos te servir mais e melhor por causa de Jesus. Pai, no nome de Jesus, coloca no coração de cada um de nós um compromisso, Senhor, de orar, de ir, de conhecer, de se envolver, de saber, de ter mais informação sobre esses irmãos. Abençoa a tua igreja, Senhor, espalhada por todos os cantos da terra. E aonde tiver um filho, uma filha, Deus, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los do mal. Obrigado pela oportunidade de estar neste lugar, neste púlpito, nesta igreja, representando, Senhor, uma parte do teu corpo que tem grandes desafios em anunciar o reino de Deus. Mas eu creio, Senhor, que assim como alguns desses testemunhos, desses irmãos, alguns que abraçamos, alguns que choramos, alguns que fomos tremendamente impactados, eles são e serão cuidados pelo Senhor. Cuida da gente, Senhor. Cuida desta igreja. Toca esta igreja para que nós tenhamos um compromisso com o imperativo de Jesus de Nazaré. Ide por todo o mundo e anunciai o reino de Deus. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino sobre nós. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus.